Olá, boa noite. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa live. Eu vou esperar a doutora Emanuela entrar para iniciarmos o assunto. Ontem falamos sobre a ansiedade e os estudos e falamos também de formas para evitar essa ansiedade. Hoje vamos falar sobre memória e concentração. Olá, doutora. Boa Oi, tudo noite. bom? Boa noite. Está dando para me ouvir bem aí? Por mim, tá bem tranquilo. Se alguém puder dizer aí nos comentários se tá tudo bem no áudio, se tá tudo bem no som. O pessoal tá entrando aí, né? Acho que sim. Vamos esperar um pouco. Mas antes disso, vou me apresentar e vou deixar a doutora Manuela se apresentar também. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana, sou professora aqui do Ouso Saber. Eu estou aprovada no concurso de magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E vou bater um papo aqui com a doutora Manuela sobre concentração e sobre memória. Então, vou fazer algumas perguntas para ela. Eu sei que ela já preparou um roteiro com dicas boas para vocês. E, claro, vou fazer algumas perguntas com base na minha experiência de pessoa totalmente leiga, né, nesse assunto. E é isso. Vou pedir para a doutora se apresentar para vocês também. Pronto, boa noite, Tatiana. Boa noite ao pessoal aí, né, dos estudantes aí do OUSE, né? Primeiro dizer que é muito legal estar aqui, né? Porque eu até convivi muito nesse mundo de concurso quando eu me preparei para a minha residência médica. Eu estudei em sala de estudo, então eu consegui conhecer bastante, né, a rotina aí dos concurseiros, do pessoal do direito, né? Arrumei boas amizades nesse período. Eu passei um ano na sala de estudo e foi muito bom, foi muito grandioso para mim. Eu concluí minha residência de psiquiatria, né? Tá com ainda nesse ano. Hoje eu sou preceptora da residência de psiquiatria do Hospital da Universidade, né? Eu acompanho os meninos que estão em formação, né? E oriento. E trabalho no CAPS do Hospital da Universidade, trabalho na emergência do Hospital Mental de Messejana e trabalho aí fazendo consultório, fazendo outras atividades, certo? Então, preparei alguma coisa legal aqui, dei uma estudada também. Eu também sou pós-graduanda da terapia cognitivo-comportamental, então eu acabo gostando muito dessa área de técnica cognitiva, técnica comportamental, né? Estudo neurobiológico, me interessa bastante. Então eu tentei trazer um pouquinho desse tema, tá? Para ver se ajuda vocês a melhorar a questão da concentração, tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigada. Então, acho que já podemos começar a tratar um pouco aí, como eu e ela conversamos um pouco antes, né, pelo WhatsApp. E aí tem um pequeno roteiro a ser seguido, né? Então já pode começar aí o que Pronto. vocês tinham planejado. Pronto, aí o pessoal vai mandando as perguntas, tá? As Uhum. curiosidades, vocês podem ir falando aí à vontade, a gente vai tentando acompanhar, tá certo? Gente, assim, por ter acompanhado aí, né, um aninho aí que eu acompanhei o pessoal dos concursos e fiz amizades e conheço mais ou menos como é que fica a rotina, né? Tem gente que estuda e trabalha, tem gente que largou o trabalho para estudar. Então, assim, eu entendo que é uma caminhada muito árdua, né? E nesse momento agora, onde as coisas estão muito incertas, né? O país está numa crise, a gente fica, né, meio ansioso, meio preocupado com o que que vai acontecer. Desconcentrado, né?
desconcentrado, principalmente porque a gente prepara, né, esse programa para aquilo ali e de repente vem um monte de coisa diferente acontecendo. Então, assim, para começo de história, não é fácil, né? A caminhada, assim, a caminhada, inclusive, de quem planeja aí os concursos, adquirir os concursos, não é fácil. É uma caminhada de muitos anos. E aí vocês acabam lidando com muitos altos e baixos, que é muito coerente que aconteça, né? Que é muito comum que aconteça. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, mais ou menos, para quem acha assim, ai, poxa vida, eu sou muito desconcentrado, eu não consigo prestar atenção, eu leio um texto 10 vezes e não consigo entender nada, né? Então, eu vou falar para vocês que, na verdade, vocês têm uma grande arma do lado de vocês, que é o cérebro, né? O cérebro, ele é um órgão que ele faz coisas impressionantes. O problema é que a gente subutiliza o nosso cérebro demais. O problema é que a gente tem dificuldade de se concentrar demais e de focar numa meta só. E aí a gente acaba buscando artifícios que eu até falei mais cedo para a Tamara, né? Eu estava no plantão, falei rapidinho assim, mas a gente acaba buscando um caminho mais fácil para tentar alcançar essa meta. Que E não acaba existe, na verdade, que não né? existe, É acaba se importante iludindo ressaltar. e acaba se ludibriando um pouco, porque acha que vai tomar uma pílula mágica e vai dar certo, e ai, agora eu vou estudar, vou me concentrar. E, infelizmente, não era bem assim, não é bem assim que acontece. Então, assim, só para vocês matarem um pouquinho a curiosidade, né? A gente tem a condição de treinar o nosso cérebro para manter esse foco, certo? Contanto que a gente conheça bem o órgão que a gente tem. Então, o cérebro ele é complexo, ele tem mais ou menos 86 bilhões de conexões de neurônios, ligadas por mais de 1.000 fibras, né, e axônios, e aí esses neurônios vão fazer umas conduções super complexas, né? O cérebro é um dos órgãos mais complexos que a gente tem. E quando eu falo da questão de treinamento, isso é muito verdade, porque a gente tem uma condição chamada neuroplasticidade cerebral. Vocês já ouviram falar que agora está na moda criança estudar em escola bilíngue, né? Inglês, porque diz, a Uhum. criança, quando aprende a língua mais cedo, a língua estrangeira, a criança se dá muito bem, aprende com muita facilidade. Então, a criança ela tem uma capacidade de neuroplasticidade, ou seja, modulação do cérebro intensa, porque a criança está formando essas integrações, essas conexões. Né? Então, naquele momento, a aprendizagem da criança ela pode ser modulada de formas inimagináveis. Isso não quer dizer, porque nós não somos crianças, que a gente não possa fazer essas modulações cerebrais também, certo? É possível que a gente treine nosso cérebro para facilitar, né, esse movimento de concentração e foco. E aí, hoje a gente vai falar sobre algumas técnicazinhas que às vezes a gente não dá muita importância, acha que é bobagem, mas que na verdade faz uma diferença grande nesse cérebro treinado a longo prazo. Quer falar alguma coisa, Tatiana? Contribuir aí com Não, alguma coisa? isso que você contou me lembrou muito. Em uma época da minha vida, eu dei aulas particulares de matemática. E aí eu vi alguns alunos que diziam o seguinte: ah, não me ensina dessa forma porque eu já aprendi dessa. E aí, se tu me ensinar dessa, eu vou confundir. E eu achava isso um absurdo, porque eu ouvi sempre da minha mãe o seguinte: minha filha, não existe isso. Você pode aprender uma coisa de 1.000 formas diferentes. Quanto mais você aprender de formas diferentes, mais espaço vai ter na sua cabeça para você, né? Eu não sei, ela não é profissional da área também, mas ela sempre me falava isso. Ela, minha filha, não existe isso. Você aprenda de várias lógicas diferentes. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ter espaço na sua cabeça. Não pense que é uma coisa limitada. Então, eu tentava falar isso para os alunos. Olha, não vai acontecer isso. Se eu explicar uma forma, você, na verdade, vai ter mais uma forma de resolver. Então, eu acho que a gente tem que ter isso também em tudo que formos aprender na vida. Né? Ter essa mente mais aberta a realmente tentar aprender de outras formas, a buscar novas associações, a construir uma lógica para o que a gente está fazendo e não até essa limitação de eu não consigo aprender, eu só sei desse jeito,
né? Eu vejo que muitas pessoas Isso. têm isso, que às vezes isso pode até prejudicar de alguma forma o aprendizado mesmo. Exatamente. E é por isso que a gente subutiliza o nosso cérebro, né? A gente sempre é acostumado a pegar o mesmo caminho para ir trabalhar, né? A fazer as coisas do mesmo jeito, seguir uma rotina só. Eu tô parecendo aquele cachorro tá aqui, não, desculpa. A rotina é uma só, então assim, isso faz com que o nosso cérebro se acostume, pare de manter novas conexões. Isso, inclusive, a gente fazer sempre roteiros diferentes, mudar a forma de seguir as coisas, os caminhos, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, isso previne até demência, né? Isso aí é uma das grandes prevenções de demência de Alzheimer, porque a gente está trabalhando o nosso cérebro de várias formas diferentes. Quem consegue escrever com a mão direita e quem consegue escrever com a mão esquerda, né? Eu Então, fui obrigada a olha aprender, aí. porque eu fiquei com tendinite nessa aqui, ó. Olha Aí eu aí, tive isso é que super aprender com ela. importante para a gente treinar realmente e utilizar o nosso cérebro. Então, assim, só trazendo algumas coisas do conteúdo, assim, um pouco mais do meu conteúdo médico, que eu acho que para vocês é uma curiosidade, mas a gente só bota fé em alguma coisa quando a gente conhece aquilo, né? É difícil a gente Sim, botar fé no nosso cérebro e tirar a fé da Ritalina é se a gente verdade. não conhece tão bem o nosso cérebro. Então, assim, a gente tem estruturas cerebrais que lidam exclusivamente, gente, com memória, com compreensão, né? As memórias, a gente tem memórias de vários perfis. Então, a gente tem aquela memória bem recente, né? Aquela bem imediata. E a gente tem uma memória bem. Só um minutinho, tá? Deixa eu só tirar aqui o cachorro, senão ele não vai deixar eu falar, não. Pronto, voltando. Eu estava me desconcentrando. A gente tem a memória bem imediata, que é aquela que a pessoa acabou de dizer uma coisa para a gente entra na decoreba mesmo, e a gente tem aquela memória que a gente armazena. Então, são órgãos diferentes, responsáveis por coisas diferentes. A gente tem que entender que para o nosso estudo, né, para a gente poder, por exemplo, conseguir o objetivo de passar numa prova de concurso, então, o meu objetivo quando eu estou lendo um texto, não é de decorar, é de memorizar e armazenar aquela memória para que em algum momento, no momento de prova, no momento do meu trabalho, eu consiga evocar aquela memória. Tá? Então, assim, tem gente que bate na decoreba e bater na decoreba não vai funcionar, pessoal, porque a decoreba é a chamada memória imediata que a gente tem. E essa memória imediata, rapidamente, ela é esquecida. Então, a gente tem um lobo cerebral chamado lobo temporal, que ele é responsável pela emoção, pela memória, pela compreensão da fala e da audição. E aí, dentro desse lobo temporal, a gente tem uma areazinha chamada hipocampo. Esse hipocampo ele vai ser responsável por transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, a gente tem que ativar essa região cerebral, né, para poder conseguir manter essa memória para o objetivo que a gente quer, né, que é transformar essa memória imediata a uma memória de mais longo prazo. A amígdala, que fica lá pertinho do hipocampo, ela é uma região que é muito responsável pelo medo e pela ansiedade. Então, se você vai estudar preocupado com a pandemia, porque o edital não saiu, porque a data não está lá na frente, aí a amígdala começa a mandar sinal e começa a complicar ali o funcionamento daquele armazenamento de memória, porque eu vou perder a minha concentração, eu vou perder o meu foco. Então, gente, é impressionante como isso mexe, isso atrapalha, né? E aí, como é que a gente vai fazer para poder não ter esse tipo de problema? Aí, quando vocês vão ler, né, lá na internet, no Google, diz assim, antes de começar a estudar, respire fundo, esvazie a cabeça, tenta não pensar em nada, né? E parece Aham. uma bobagem, mas é super importante, porque a gente está ali ativando órgãos do nosso cérebro, né? Regiões, na verdade, cerebrais que precisam estar livres para trabalhar melhor. Então, se a gente faz aquela respiraçãozinha, né, tenta se concentrar, vai para um ambiente bem fechado, bem isolado, a gente está ali ajudando para que as nossas partes cerebrais elas funcionem melhor.
O cerebelo é o local do nosso cérebro mais rico em neurônio e responsável pela memória implícita. Então, no cerebelo que é ali pertinho, ele vai ser responsável pela aquela memória assim que a gente faz as coisas no automático, sabe? Aprendeu a dirigir, dirige fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, pensando. Então, é por Aham. isso que tem coisa que a gente aprende e a gente faz e faz duas coisas ao mesmo tempo. Aí diz assim, ah, a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Consegue lavar prato, consegue pensar nas coisas, consegue fazer lista do supermercado. Essa é a memória implícita, tá, gente? Essa não é a memória dos concursos, não vai dar certo esse negócio de mulher faz um monte de coisa. Então, eu só quero dizer para você que não, mulher, a sua memória do concurso tem que ser uma memória focada, tá? Então, não vai funcionar você sentar para estudar e ficar, meu Deus, será que eu vou pegar meu filho na escola? Deixa eu ver a hora, deixa eu olhar aqui o Ver a WhatsApp, comida, né? Vou a fazer o mensagem do almoço. chefe. Não vai funcionar, tá? Porque a gente não quer obter uma memória implícita, a gente quer manter uma memória que a gente vai conseguir obter um armazenamento e vai gerar uma aprendizagem daquilo ali. E aí, essas são as partes mais envolvidas, né? No que eu acredito que vocês mais se interessam, que é o objetivo aqui da Uhum. nossa conversinha. Mas eu vou falar um pouquinho dos hormônios, certo? Por exemplo, hormônios que na verdade não são bem hormônios, são neurotransmissores, né? Cerebrais. A gente tem noradrenalina. A noradrenalina é responsável pelo estado de alerta, a serotonina, que é responsável pelo humor da gente, e a acetilcolina, que é responsável pela cognição. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem demência, ela tem baixa de acetilcolina normalmente, então ela fica com prejuízo cognitivo. Até uma pessoa, por exemplo, que faz uso de álcool por muitos anos e chega a demenciar, ela vai gerando uma baixa dessa capacidade cognitiva. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente vai buscar na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, o exercício físico que libera essa serotonina de forma mais circulante no nosso organismo é responsável pela melhora do nosso humor, pela baixa da nossa ansiedade. Então, é extremamente importante a gente manter uma rotina de exercício físico, porque naturalmente eu vou organizar essa neurotransmissão para eu ter mais tranquilidade na hora de sentar para o meu estudo. Então, não é perca de tempo de jeito nenhum. Eu lembro que tem umas Jamais. coisas Concordo do. demais com isso, viu? Vi isso na prática. Achava que era besteira, não queria colocar, achava que era perda de tempo. E quando eu incluí o exercício, eu percebi que foi um ganho de qualidade, né? Um ganho de qualidade do tempo que eu tinha. Em todos os aspectos, realmente. Exatamente. A gente às vezes fica, quando tá só estudando, né? Assim, só não. Estudar é um grande ofício. Inclusive, eu sou fã de quem segue aí esse caminho, porque não é uma trilha fácil, é uma trilha cheia de emoções mesmo, cheia de momentos, né? Mas quando eu era estudante profissional, hoje eu sou estudante e tenho os auges da minha Estudante profissão. e profissional, E né, agora? profissional, é. Eu lembro que o pessoal dizia assim: olha, não para de estudar, porque na hora que você parar, vai estar lá o concorrente estudando, né? Vai estar lá o concorrente, vai estar estudando naquela hora. Mas não, gente, hoje a gente vê que quando a gente está organizado, né? A gente está se trabalhando por inteiro, o resultado é muito melhor. Porque o nosso cérebro dá sinais, o nosso corpo dá sinais também de cansaço, de fadiga, de desânimo, né? E a gente se perder nisso daí é perder o foco dos nossos estudos, certo? Tatiana, pode me interromper, que eu sou Não, tá. falastrona, eu falo demais. Sobre essa questão da acetilcolina, quais seriam os alimentos, então, que ajudam a você manter um bom nível? Ou Então, não assim, existe isso? não, na verdade tem alimentos, né, que a gente pode trazer, na verdade, uma melhora cognitiva no geral. Não é bem exatamente a acetilcolina. A Aham. acetilcolina, ela é responsável pela essa questão da cognição, mas a gente traz alguns alimentos que, por exemplo, a gente tem uma relação no humor, né, na melhora do triptofano. E aí, assim, eu falo muito do humor, por quê? Porque o que que acontece? A ansiedade, quando ela está muito alta, ela piora muito a nossa concentração, nossa capacidade de focar em algo. Então, assim, hoje a Uhum. gente vive num mundo que praticamente, se eu perguntar
e para 10 pessoas, 9 vão dizer que são ansiosos. Só aquele bem relaxadão vai dizer, não, eu não tenho isso não. Né? Então, a maioria é ansioso, porque a gente vive num mundo imediatista, a gente vive num mundo tecnológico, a gente vive num mundo cheio de estressores e cheio de gatilhos, né? Então, muitas vezes, a gente tem a sensação de que a gente está sem foco, sem concentração, mas é porque a gente fica variando com essa ansiedade, com esse humor o tempo todo, né? Então, assim, a gente rapidamente se pega aqui tentando estudar e se pega pensando em como é que vai ser amanhã, ou como é que vai ser se eu vou conseguir um emprego, ou se eu vou conseguir pagar as contas do mês. Então, isso é muito natural, isso não quer dizer doença de jeito nenhum. Mas isso Uhum. facilmente faz a gente perder o foco, né? Faz a gente perder a concentração. Então, assim, exatamente se tem algum alimento que se relaciona com a questão da acetilcolina e da cognição, aí eu não vou saber te dizer, Uhum. eu vou passar a bola para os nutricionistas aí, depois Ah, eu vou tá, até tudo tirar bem. essa dúvida. Mas, assim, eu tenho lido, né, muito em relação a essa questão da ansiedade, porque a gente está vendo cada vez mais que a alimentação ela se relaciona muito com a questão do humor. Então, alimentos ricos em Uhum. triptofano, né, castanha de caju, todos os tipos de oleaginosas, banana, a gente consegue realmente aumentar a disponibilidade, né, do triptofano e a gente consegue melhorar o perfil de humor. E o Uhum. nosso intestino, ele tem receptores de serotonina também, né? Não é só o nosso cérebro. Então, a serotonina, que é tão responsável pela melhora da ansiedade e da depressão, ela tem muitos receptores no intestino. Então, a gente já acompanha pacientes que, quando não tem uma dieta muito legal, né, tem uma dieta cheia de alimentos mais gordurosos, alimentos que produzem muitos radicais livres, esses pacientes pioram no perfil de humor. E tem, Uhum. inclusive, alguns psiquiatras que andam estudando aí a questão dos probióticos, kefir, né, para pacientes Uhum. realmente deprimidos, né, com depressão. Então, incluindo aí no tratamento. É algo mais recente, mas que a gente, por esses estudos, já vê uma diferença. Então, assim, cuidar da alimentação também vai fazer toda a diferença. Né? E Uhum. aí eu não vou saber dizer especificamente os alimentos do Não, triptofano, mas eu tranquilo. botei até, eu não vou saber de cabeça, mas eu botei até essa semana lá no meu Instagram, né? Psiquiatria Uhum. Fortaleza, eu tô falando exatamente sobre a alimentação para a melhora do Vou humor. até colocar aqui o teu Instagram. Pronto. Põe aí que eu tô falando sobre a alimentação para a melhora do humor, alimentação para prevenir a depressão, né? E aí eu ponho lá a lista, tá? É que esse daí foi a minha memória muito imediata e aí eu botei, vou postar e não decorei. Mas é rico em triptofano, tá certo? Tá. E quais seriam as técnicas para realmente melhorar a concentração e a memória de longo prazo, né? Como ativar essa memória de longo prazo, que é que nós que tentamos decorar o mundo inteiro de informações podemos fazer. Decorar não, né? Aprender. Realmente Aprender, fixar para exatamente. ficar de longo prazo. Exatamente. Então, assim, o principal, a gente começar percebendo que a decoreba não dá certo, tá? Essa coisa de ler várias vezes, mas sem se preocupar com a qualidade da forma que a gente está fazendo aquilo ali, não vai funcionar. Porque, como eu tentei explicar para vocês, a gente ativa regiões diferentes. Então, regiões que têm funções diferentes. Então, não adianta nada. É a mesma coisa de eu malhar braço querendo hipertrofiar uma perna. Entende? São coisas diferentes. Então, assim, as técnicas que eu pesquisei até para trazer para vocês, né? Eu achei algumas coisas interessantes mais na minha área, que é a área de cognitivo comportamental, né? Essa terapia que junta comportamento e associações. Primeiro, assim, Tatiana, a primeira coisa é essa questão de tentar criar o ambiente e esvaziar realmente a tua mente, a tua cabeça, né? A gente tem uma técnica chamada mindfulness, né? Tu já ouviu falar do mindfulness? Eu costumava fazer meditação, né, para estudar, porque muitas vezes era a minha única forma de estudar, principalmente na beira da prova oral.
que acho que é um momento muito ansioso, muito nervoso. Era a única. Eu fiz isso antes da prova oral, inclusive. Eu até falo isso para as pessoas. Se você não faz, eu recomendo que faça. E principalmente antes de estudar. Porque a pessoa pensa que vai perder tempo ali, 10 minutos, 15 minutos, mas não vai. Ela vai ganhar em concentração ao invés de ficar tentando fazer uma coisa que não está fluindo, ou tentando ler algo que não está entrando na sua cabeça. Exatamente, é perder um tempo na verdade, né? Antes de falar do mindfulness, né? Por que que se pensa em mindfulness para estudo? O mindfulness é uma técnica que, na verdade, a tradução dele é a atenção plena. Então, a gente não usa só para estudo, né? A gente usa para, por exemplo, tratamento de transtornos alimentares, as pessoas que comem compulsivamente não para nem para perceber por que está com medo, né? O que é que está acontecendo ali naquele momento. A gente usa para tratamentos de pessoas que têm medos exagerados das coisas, né? Então, assim, é uma técnica utilizada em várias escalas. O que acontece é que para o estudante, para o concurseiro, a distração é um grande desafio, né? A gente vive nessa roda gigante mesmo da distração. E aí a proposta do mindfulness é exatamente para você tentar focar o que você vai fazer naquele momento. Então, antes de começar os estudos, senta com tranquilidade, respira fundo, tenta liberar tudo que você tem pensado assim de preocupação, o que é que vai fazer. Por isso que é legal, eu achei espetacular, né, a ideia da sala de estudo, assim, porque a sala de estudo isola ali naquele momento, né? Então você consegue um pouco pela técnica da barreira mesmo deixar todas as Aham. preocupações ali fora, né? Deixa o celular lá desligado ou guardado na bolsa. É legal também porque você vai se arrumar, vai sair de casa. Então, o nosso cérebro, gente, ele é um órgão extremamente inteligente. Se eu passo o dia em casa deitada e aí deitada eu pego um livro para estudar, o cérebro não está ativo, o cérebro não está usando todas as armas que ele pode usar para estar guardando informação, né? Inclusive, quem passa o dia todo deitado, quando chega à noite, ele não tem a mesma qualidade de sono, porque o cérebro não entende que está na hora de descansar. Então, se você se arruma, se você bota a roupa ali de sair, né, do trabalho e vai sentar na sala de estudo, ou vai para uma biblioteca, eu não tenho dinheiro para a sala de estudo, vai para uma biblioteca da faculdade e se concentra naquele ambiente e respira fundo e tenta aliviar os teus pensamentos, é algo que vai dizer para o teu cérebro assim, olha, agora é a hora de focar aqui, agora a gente vai começar por aqui. E ele vai entender isso daí com o tempo cada vez mais fácil. Parece difícil, parece impossível, parece bobagem, mas não é, certo? Eu preciso falar disso, tá, gente? Ritalina. Eu sei que vão falar aí mais na frente, inclusive um colega meu aí, o Felipe Mota, né? Vai falar sobre isso daí. Mas assim, Eu olha, sou se a... bem crítica disso, bem crítica Então, mesmo. Eu, a... eu era, na verdade, eu acho que eu sou até, como é que eu posso dizer? Porque para mim o remédio é a última opção em tudo. Então eu acho que você tem que tentar de tudo se você tiver um problema muito grave, se você for diagnosticado com um médico, que for a única opção, aí sim, mas se não, eu acho que deve ser assim. Você não sabe os efeitos, né? Eu mesmo não Exato. sendo médica, não tenho nem coragem de fazer uma coisa Então, dessa comigo. quando você vai, Tatiana, para um profissional, né, médico, e você faz uma avaliação diagnóstica, né? Por exemplo, eu sou psiquiatra, então quando o paciente chega para mim, qual é o meu trabalho ali? O meu trabalho é entender se esse paciente tem uma doença, tá? Tudo que eu estou falando aqui não se trata de doença. Tudo que eu estou falando aqui se trata de variações do nosso organismo natural nos momentos da nossa vida. Isso é natural. A ansiedade da gente aumentar em alguns momentos é natural, é a defesa do nosso organismo mesmo, né? A ansiedade é uma coisa que vem, na verdade, para proteger o ser humano, proteger dos perigos, proteger dos riscos. Então, eu estou ali naquele momento para observar se existe uma doença,
se essas doenças geram prejuízo suficiente para a gente indicar um tratamento, né, medicamentoso bem indicado. Então, assim, sempre vai na balança a questão do prejuízo de vida da pessoa. A gente nunca trabalha para gerar mais prejuízo do que o paciente que chega para a gente pedindo ajuda. A gente trabalha sempre para melhorar a vida daquela pessoa, né? O que acontece, então, assim, a Ritalina para um paciente que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, algumas outras condições psiquiátricas, ela melhora exponencialmente, muitas vezes, o estilo de vida daquela pessoa e dá uma luz, e dá realmente não só a Ritalina, mas todo o tratamento em si, né? Uhum. Mas, enfim, a gente tem comprovação científica de que existe uma mudança cerebral quando se faz o tratamento com a medicação, né? O desenvolvimento cerebral de uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se dá mais lento do que de uma criança que não o tem. Então, na hora que eu dou a medicação, eu faço com que aquela criança, no momento que ela está na aprendizagem, ela tenha a oportunidade de, sem prejuízos, conseguir aprender como uma criança que não tem um transtorno. Então, isso, né, para uma criança, até para a vida adulta dela, é algo que marca a vida dela. A gente vê alguns pacientes com TDAH na vida adulta que realmente têm uma vida de prejuízo, têm uma vida prejudicada e eles às vezes nunca nem entendem por que é que levam a vida desse jeito. Então, assim, mas isso é conversa para outra live. Mas, gente, assim, olha só, se a Ritalina ou qualquer outro estimulante melhorasse foco, concentração, gente, todo mundo ia estar fazendo propaganda disso, certo? Se não existe propaganda disso, é porque isso já foi extremamente estudado e foi visto realmente que o único efeito que esses estimulantes fazem para quem vai estudar é o efeito do fato de ser uma droga estimulante. Tudo que é droga estimulante, então, um café, ou qualquer coisa que vai te acelerar, um Red Bull, uma Coca-Cola, vai naquele momento dar uma sensação de, epa, vamos lá, agora eu estou cheio de energia. Normal, tá? Isso é do efeito estimulante. Então, assim, as pessoas quando tomam a sertralina, elas sentem isso do efeito, perdão, a Ritalina, elas sentem isso do efeito estimulante da Ritalina. Isso é normal. Tá? Ou Agora, seja, a isso não é questão. milagre para a memória e para a Isso não é concentração. milagre. Isso não é milagre. Dá sim Resumindo, né? uma ativaçãozinha passageira ali que toca na hora e a pessoa leva aquilo como para a vida. Então, poxa, hoje foi bom meu estudo. Fiquei cheio de energia. Então, amanhã eu tenho que tomar esse remédio de novo. E aí a gente faz uma coisa perigosíssima, que a gente faz o tempo todo na nossa vida, que aí os psicólogos até falam melhor do que eu sobre isso, que é a associação de dependência psicológica. Eu cansei de ver gente que eu conheci que dizia assim, ixi, esqueci meu comprimido hoje, então não vou estudar bem. Quer dizer, você já senta achando que não vai estudar bem porque você não tem um comprimido. Ou você já senta achando que vai estudar legal porque você tem comprimido. Então, é muito mais do estímulo de associação psicológica do que do próprio efeito, porque o próprio efeito, ele é passageiro. Ele acontece até que o meu organismo ele se acostume. Aí, quando o meu organismo se acostuma, não faz mais diferença nenhuma. E aí, a única coisa que eu vou ganhar é a questão de efeitos colaterais. E efeitos colaterais de estimulantes são graves. Por isso que eu digo que a gente precisa botar sempre as medicações na balança. E quando existe uma doença psiquiátrica, a balança da funcionalidade, ela pesa realmente para a gente usar o remédio. Mas quando não existe uma doença psiquiátrica, um diagnóstico de fato bem feito, essa balança ela não vai pesar para usar o remédio. Então a gente precisa buscar técnicas que não são medicamentosas, mas que vão ajudar a gente a longo prazo. Ó, a Duda tá dizendo aqui, ó, minha grande dificuldade, fazer a mente parar e prestar atenção no que estou fazendo ali. Então, Duda, a gente na verdade começou aqui na primeira dica, né? É. Então, essa questão, olha só, se a avaliação, por exemplo, psiquiátrica, ela pode acontecer, tá, gente? Se você acha que você tem uma ansiedade que está exagerada demais, que você tem ataque de pânico, que você não está dormindo bem,
ter uma avaliação médica, psiquiátrica, ou até do médico clínico mesmo. E isso vai ser legal porque vai te dar mais tranquilidade se tu não tem nada. Se você não tem nada, o médico vai dizer, olha, eu acho que você não tem doença, é uma questão aí comportamental, certo? Então, quem está na dúvida, quem quer tirar essa dúvida, pode recorrer a uma avaliação. Se você não tem nada disso, nada de doença psiquiátrica, essa questão da meditação, do mindfulness, né, ler sobre isso um pouquinho mais, tentar algumas estratégias. Na internet tem muita coisa sobre isso, Tem né? até aplicativos, né, para a pessoa As formas de fazer. iniciar. Então, assim, isso é uma técnica realmente, Duda, de atenção plena. Então, esvaziar a mente. Realmente, a gente tem essa sensação que você tem pela questão da distração, que ocorre muito, né? Então, é como eu digo, a vida da gente é muito rápida, é muito corrida, é muita informação ao mesmo tempo, e a gente tem dificuldade de sentar e estar ali plenamente naquele estudo, naquele foco. E é algo que no começo é difícil, tá? Não é fácil. Eu tô falando aqui de meditação, mas para mim é difícil também fazer. É muito Mas difícil. quando você consegue, né? A Tatiana fez algumas vezes, quando você consegue, você vê um grande benefício. Benefícios, inclusive, a longo prazo. E não Certo? precisa, gente, começar com algo exagerado. Por exemplo, como eu comecei com 5 minutos, somente 5 minutos, era o que eu conseguia. E aí, aos poucos, depois que eu consegui 5 minutos durante um bom tempo, aí eu aumentei para 10 minutos, para 15 minutos, bem aos poucos, bem aos poucos. Não foi, ó, do dia para a noite, estou fazendo aqui não sei quanto tempo de meditação, porque é um treino. Realmente é como se fosse uma academia. Eu acho que quanto mais você faz, menos você demora para chegar naquele estado, que é como o estado, você sente, né, aquele estado de calma, tranquilidade, e fica mais fácil, mas no começo é bem difícil, né? Realmente não é fácil, e ainda mais nós que vivemos no celular, vivemos com 1 trilhão de distrações e pensamentos diferentes na cabeça o dia inteiro. Exatamente. Outras coisas que, assim, quando eu dou o exemplo, por exemplo, da sala de estudo, eu falo da sala de estudo porque eu tive a experiência e realmente é Uhum. muito legal. Entra muito dessa questão, assim, ajuda muito da gente perceber um comprometimento, que a gente consegue, por exemplo, ter um horário, certo? Então, ter um comprometimento com aquela rotina, ter uma assiduidade daquela rotina, né? Tentar não procrastinar. Ah, não tem edital aberto. Eu lembro muito dos meus amigos falando assim, edital aberto. O edital abriu, agora eu vou todo dia, né? Então, assim, não tem edital aberto, então não vou não, não vou me organizar para estudar não, vou fazer outra coisa, vou resolver outras coisas. É legal, gente, você ter o horário do estudo, tá? Eu estudo, sei lá, 4 horas por dia. Essas 4 horas por dia são do meu estudo. Não importa se tem edital, não importa se tem pandemia, não importa o que é que tem. Essa assiduidade e essa frequência é importante até para o teu cérebro se acostumar que naquele horário ali ele tem que estar com aquele foco e aquela concentração. A questão também, Tatiana, do espaço físico, né, é importante. Não dá para a gente estar. Eu vi muita gente agora na pandemia, por exemplo, assistindo aula online, e aí tá em casa, aí tem o filho, aí tem o marido, aí vai resolver uma coisa e outra. De novo, parece que a mulher, né, que a gente consegue dar conta de tudo, mas quando se trata de estudo, não dá, gente. A gente precisa manter a nossa concentração, certo? A nossa concentração na hora do estudo é totalmente diferente das outras para realizar as tarefas. Outra E dica que eu sobre vi essa bem questão do legal. compromisso, eu até falo que é importante. Acho que travou. Ah, não, agora voltou. É estudar todos os dias. Muitas pessoas me perguntam: você estuda de domingo a domingo? Gente, pra mim, passar um dia inteiro sem estudar é muito difícil no outro dia voltar. Então, eu estudava sim todos os dias. Claro que no domingo, no sábado, era um ritmo menor, era menos tempo, mas é para ficar o hábito, é para minha cabeça entender que aquilo ali é o normal. Tanto que eu até compartilhei no Instagram que o que me manteve calmo na pandemia, eu, gente, tentei de tudo. Eu não estava, eu estava no começo, eu estava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com o mundo e tal. Eu sentei para estudar.
tranquilidade, porque para minha cabeça isso é normal, isso é o dia a dia. Isso, eu passei mais de 3 anos só estudando, não, mas assim, muito focada em estudar, fazia poucas causas como advogada, e isso ficou como normal, né? Então isso acaba se tornando um fator de calma. Se você realmente fizer todos os dias, tiver um compromisso, se você criar o hábito na sua cabeça de que aquilo é o normal, aquilo é o seu cotidiano, digamos assim. Exato. Outra coisa, Tatiana, que eu achei super legal foi a questão da forma de concentração do cérebro quando você está ali fazendo o esquema e trabalhando de forma ativa naquele estudo, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito fácil de, por exemplo, tentar economizar energia. Então, assim, tem gente que é Highlander mesmo, né? Eu lembro que eu tinha amigo na escola que só assistia assim, a aula da professora, prestava Ai, atenção eu ali no que não. a professora estava dizendo e dava tudo certo. Eu sempre fui aquela que precisava anotar tudo, pintar de Eu canetinha também. colorida. Então, assim, tudo, gente, é estratégia. Quanto mais a gente está ativando o nosso cérebro, colocando cores, colocando adesivo, colocando post-it, né? Post-it de um formato, post-it de outro, hoje tem de tudo. E é super legal para a gente tentar sempre estar esquematizando o nosso estudo. A gente trabalha, se você põe cor no estudo, no resumo, você está trabalhando uma área cerebral. Se você põe esquema, você está trabalhando outra área cerebral. Então, assim, quanto mais o teu cérebro está se movimentando, mais ele está crescendo, desenvolvendo, hipertrofiando. Gente, é como academia, musculatura. Se você só malha o braço, o bíceps, você só vai crescer o bíceps. Não tem como você malhar bíceps e achar que está crescendo perna. Então, assim, pensem no cérebro mesmo como se vocês estivessem na hora do estudo, na academia, na ginástica de vocês. Tem um termo que o pessoal aí da parte mais de gestão, né, de empresarial usa, que é chamado de brainstorm, né? Brainstorm é tempestade de ideias. Então, eles usam muito isso para manter, por Uhum. exemplo, numa reunião de empresa, aquelas grandes empresas, né, que tem alguns problemas, então tem que resolver problemas, eles usam isso para manter toda a equipe o tempo todo ativa e pensando em soluções. Então, assim, isso é um termo que hoje a gente usa na questão dos estudos para você ficar sempre reavaliando formas de fazer aquele estudo ali funcionar. Então, por exemplo, poxa, só lendo, só grifando, não tá legal. Então, eu vou usar post-it, eu vou usar material, eu vou ver aqui o que que eu posso fazer para estar rendendo melhor no meu estudo. E aí, o ato de você tentar explicar no final do estudo para você, ou fingir que está dando uma aulinha ali, fingir que está ensinando o que você aprendeu, é uma forma de você conseguir ter um termômetro do que você está realmente salvando daquelas informações que você acabou de ler. Então, é bem importante também você tentar ter um tempinho ali para no final do dia dizer assim, poxa, o que que eu li hoje? O que que eu estudei hoje? O que que ficou importante, assim, de... Apareceu uma Deu uma mensagem aqui travada, agora voltou. do Story. Então, assim, o que é que ficou importante para mim de ser fixado? E aí, o que é legal? O que é que não ficou tão legal, mas eu já estou cansada, mas eu posso botar ali um, uma lembrança, né, de dar uma lida de Uhum. novo nisso aqui outro dia. Também é comprovado que quando a gente faz a mesma leitura 2 vezes em momentos diferentes, o nosso aproveitamento é totalmente diferente do que a gente faz a leitura 2 vezes no mesmo momento. Né? Então, ao invés de você ficar batendo, batendo, batendo ali, você dizer, não, isso aqui não tá legal hoje, mas eu não consegui pegar muita coisa, eu vou deixar aqui para segunda-feira, né? Para ver se na Então, para segunda-feira eu outra lembro. semana, às vezes, né? Porque são Então, tantas matérias, acho, uma por acho dia, que minha assim, mãe tá duas. aí assistindo a live. Minha mãe é a minha grande incentivadora. Minha mãe é concurseira de carteirinha, viu? Ai, E é. aí, e aí eu lembro quando minha mãe me ensinava verbo, né? Português, na época de escola. E eu tava muito cansada. Ela disse assim: ah, hoje não vai mais dar, não. Você vai ler isso aqui de novo na outra semana. Então eu lembro que quando eu voltava para ler na semana seguinte, parecia muito mais fácil.
Por quê? Porque eu já estava ali mais descansada e eu devia ter guardado alguma coisa, né, daquele dia anterior. Então eu estava Sim. reforçando o conhecimento. E até uma coisa que muitos professores falam, que não é bom você ficar o tempo todo trocando de material. Porque quando, por exemplo, a magistratura são 12 matérias. Se você, cada vez que for estudar direito administrativo, você usar um livro diferente, vai ser difícil. Agora, se você já lê um livro, por exemplo, todo, e aí quando você for estudar de novo, você relê o resumo daquele livro, ou relê os grifos que você fez do livro, você vai memorizar mais. Só que muita gente não acredita, né? Fica, ah, não, porque meu livro é ruim, porque tá desatualizado, porque não sei o que, aí fica trocando e acaba prejudicando, de certa forma, a sistematização daquilo, né? Exatamente. É uma coisa importante, né, Tatiana, que eu acho que você tem essa experiência, você teve um grande resultado, né, com esse seu tempo de estudo, é a questão do tempo, ele ser bem aproveitado, né, e não acelerado, né? Então, não é ver toda a matéria antes da prova, é a matéria que eu vi antes da prova, ela está bem armazenada, né? O que foi possível de fazer, a gente fez, né? O que foi possível a gente armazenar ali naquele tempo. O mais importante é que eu armazene, não é que eu passe por ali, né? Não é que eu dê um Uhum. passeio naquelas informações. Outra coisa muito legal que a gente pode fazer quando está estudando é tentar fazer associações, né? Eu sei também que o pessoal que estuda aí sabe que se usa mnemônica, mas assim, tentar Sim. associar coisas novas que a gente aprende a aprendizagens já antigas nossas. Uma música, um livro, ou alguma coisa de um autor que eu gosto muito, e que eu sempre lembro do que aquele autor fala. Então, eu tentar estar sempre associando as novas informações às informações antigas. Eu estou Isso chocada com isso. Porque, porque não, porque isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Juro pra você. Mas não foi uma pessoa que me disse, né? Eu tive que meio que perceber sozinha. Porque eu era muito acostumada a estudar em véspera de prova e eu percebi que no concurso não era assim, né? Era uma memória de longo prazo. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu aprendo? Como é que eu fixo as coisas na cabeça? E aí eu percebi que era assim, né? Meio que em cadeia. Então, tudo que eu aprendia, eu tentava linkar com uma coisa que eu já aprendi antes. E aí eu passei a estudar todas as matérias, coisa que eu sei que tem gente que não gosta de fazer, prefere esgotar uma, depois esgotar outra, mas eu achei melhor fazer assim, né? De estudar todas juntas e meio que linkar uma com a outra, assim. Eu acho que pra mim foi a forma que ficou mais fácil e não mais difícil, porque se tornou mais sistematizado, de certa forma. Então isso isso aí faz muita diferença, muito, você muito, muito, faz muito. meio que uma inserção cognitiva, né? Assim, o conhecimento novo, para ele entrar, é sempre mais difícil do que o que já está lá, normal, né? Então, quando você faz as associações, você canaliza a tua cognição, então aquilo entra de uma forma mais fácil, né? Então, é uma técnica bem legal. Outra coisa bem legal que a gente usa muito na área da psiquiatria, isso aí, usa muito mais aqui, que o psiquiatra gosta de refletir, né? Ficar pensando. E aí a gente associa muito, por exemplo, doenças psiquiátricas a pintores, né? Tem pintores, tem gente famosa que tem certas doenças, e aí a gente, quando vai estudando Pra não lá as doenças, esquecer, né? a gente vai fazendo essas associações e facilita bastante, assim. E a reflexão, né? Refletir sobre aquilo que você está estudando. Não colocar o estudo como uma coisa, ai meu Deus, eu tenho que estudar isso aqui, que saco. Talvez refletir, assim, essa tese aqui, ou eu não sei, gente, desses termos mais jurídicos. Mas, assim, essa lei que eu tô lendo, poxa, que interessante, essa lei aqui, quem fez aqui, quem criou essa lei foi o fulaninho de tal, poxa, fulaninho de tal, naquela época, por que que ele se interessou de criar essa lei? Assim, o que é que estava se passando? O que é que estava acontecendo? Então, gente, parece que você está gastando mais tempo, mas olha a qualidade disso. Na hora que cair lá a prova sobre a lei e tal, tu vai Você não lembrar do esquece, né? fulaninho, lembra do fulaninho, e o fulaninho estava fazendo a lei por conta disso, e é a lei tal, então lembrei. Ó, e Então é sobre uma isso, associação legal. eu até criei uns símbolos que eu usei a vida toda, assim, nos meus resumos e nos livros.
Eu colocava uma exclamação com uma bolinha quando eu li algum tema exatamente que eu tinha pensado sobre e que eu não concordava. Então, aquilo ali eu já sabia que se eu fosse pelo meu raciocínio, eu ia chegar a outra conclusão, mas que, sei lá, o STF, o STJ chegou naquela, ou a doutrina majoritária dizia isso, ou a lei dizia isso. Então, isso foi uma coisa que ficou aí para sempre, né? É um símbolo que para mim já virou isso. Então, todo livro meu e todo resumo meu que tem isso, eu já associo a isso e me ajuda muito a decorar. Muito, muito, muito mesmo. Tatiana Assim, toda embasada nas técnicas cognitivas comportamentais. É isso mesmo. mas sem embasado, na verdade. Sim. Mas assim, a terapia, né, psicológica, cognitivo-comportamental, ela é exatamente trazendo essas associações, essas atividades, né, que comprovadamente é uma das terapias que a gente consegue de fato comprovar de forma científica que existe um benefício quando a gente faz isso, existe uma mudança de resposta mesmo, certo? Uhum. Eu queria só lembrar, assim, gente, que técnicas são técnicas, né? E pessoas são pessoas diferentes. Então, assim, tem gente que estuda por dia 4 horas porque trabalha no outro turno. Tem gente que tem 12 horas para estudar. Tem gente que precisa trabalhar para pagar o cursinho. Tem gente que os pais ajudam ou que o marido ajuda e aí consegue se profissionalizar como estudante de fato, né? Então, assim, a técnica ela é boa para cada pessoa diferente, a técnica que se adapta a você. Então, assim, pode ter gente que está ouvindo, está dizendo assim, o que é que essa psiquiatra está falando de ficar pensando em quem é que fez a lei? Eu lá tenho tempo para pensar nisso, eu tenho de estar aberto, eu tenho que correr. Então, assim, você vai ter que conhecer de um tudo, mas você vai ter que identificar o que é melhor para você, né? Eu acho que a Tatiana conseguiu um sucesso porque ela identificou o que é melhor para ela, o que coube na rotina dela, né? Então é importante que você também consiga fazer isso. Mas Eu assim, até falo isso, da pessoa testar e ver se funciona para ela. Porque realmente as uhum, pessoas são muito diferentes. Como você disse, tem gente que com aula aprende tudo. Eu, por exemplo, nem um pouco. Eu parei de assistir aula, videoaula, porque eu sentia que eu não estava absorvendo. Só vendo a aula, eu não absorvia quase nada. Então, bom, aqui eu tô perdendo meu tempo. Então eu vou procurar outra forma que um negócio que vai entrar na minha cabeça. Não quero saber como, mas eu vou dar um jeito. Então, vai acho que dar um tem que ter jeito. essa postura também, de tentar adotar várias técnicas. Alguma vai funcionar, né? E Cada ó, pessoa é diferente, mas todo mundo é capaz de aprender. essa postura que você traz também é ativa de autoavaliação, né? Na residência, na nossa formação como especialista, seja qual for, a gente tem uma prova que é relacionada a isso, é uma prova de autoavaliação, né? E uma prova de ser avaliado, tanto no ambiente onde a gente está prestando trabalho, quanto nós conosco mesmo, né? Assim, a gente se autoavalia. Então, na hora Uhum. que você, por exemplo, termina um mês de estudo e para e diz assim, como foi meu rendimento esse mês? Eu estava motivada, eu estava estimulada, eu rendi bem, eu não rendi, eu não procrastinei. Isso é uma autoavaliação. Será que essa técnica que estou usando está dando certo? Ou será que eu tenho que pensar em trocar? Né? É interessante a gente estar se autoavaliando, principalmente com o estudo, para não se sabotar mesmo. Uhum. Tá ouvindo direitinho, Tatiana? Tô. Acho que já tá chegando ao fim o nosso tempo, né? Faltam uns Sim. 7 minutos. Mas Passou se você tiver rápido. mais algumas dicas, acho que é uma boa. Então, assim, gente, as técnicas que eu tinha reservado para conversar foram essas que a gente conversou. Eu só queria finalizar falando sobre uma coisa Foram importante. maravilhosas, inclusive. Obrigada. Falando sobre uma coisa importante que é sobre meta, né? Sobre a questão de ter objetivo, tá? O objetivo estimula a gente, o objetivo dá foco também, dá motivação para a gente. Então, a gente tem uma mnemônicazinha que é sobre smarts, né? Inteligência.
Então, é se programar e se planejar para algo com inteligência. O S do SMART é falando sobre específico, né? É importante que você especifique exatamente qual é aquele teu objetivo. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu quero ser juiz. Eu quero ser juiz, porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser juiz. E aí passa no Eu. concurso de juiz, mas não sabe nem o que é que o juiz faz. Então, assim, quando a gente tem uma meta, e uma meta que a gente vai conseguir cumprir, a gente tem que destrinchar essa meta. O que é que o juiz faz? Quanto é que ele ganha? Como é que é a rotina de trabalho dele? Se Trabalhos que ele visualizar naquilo, faz. né? Entender como é que funciona aquilo melhor, né? Porque senão fica uma coisa muito distante de você e parece que você não vai nunca chegar lá, certo? É importante você entender o caminho daquilo ali para que você chegue com mais facilidade, né? O M do Smart, ele fala de mensurar, né? Então, assim, quanto tempo eu preciso, será, me concentrar e estudar e galgar para chegar àquilo ali, né? Qual é a minha meta de vida? Em quanto tempo eu preciso de uma formação para aquilo ali, né? Então, realmente mensurar tempo, mensurar momentos, quanto tempo eu quero estar sentado numa sala de estudo, estudando, é importante também a gente trabalhar, não é para pressionar, não é para aumentar a ansiedade, mas é para a gente ter meta, né? Ajudar a gente a chegar naquela meta. Outra coisa legal é o Uhum. de atingível, o A, né? A meta da gente, ela tem que ser atingível, né? Tem que ser algo que a gente possa fazer, não é ficar, ai, meu sonho é ganhar na Mega Sena. Pronto, toda vida eu jogo na Mega Sena. Meu Deus, nunca ganhei nessa Mega Sena. Por que é que eu nunca ganhei na Mega Sena? Então, assim, tem que ser uma coisa palpável, que a gente consiga atingir, né? Não dá para ser coisas que usam muitas variáveis. Ah, meu sonho é casar com um ator famoso. Não dá, né? Tem que ser coisa que a gente consiga fazer para que a gente veja funcionando.